Vamos lá, então, dar continuidade à nossa série de avaliação geriátrica. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o mini-exame do estado mental, o MEM. O mini-exame de estado mental, ele avalia o que no idoso? Avalia justamente a questão do estado cognitivo desse idoso, né? É baseado também num questionário, então, que permite avaliar todas essas funções cognitivas desse idoso. São várias questões ao qual nós vamos estar aplicando a esse idoso, né? Ao qual nós, dentro dessas questões, ele é subdividido em algumas funções cognitivas. Dentro deles, a gente tem a capacidade de atenção, a memória imediata recente, o cálculo, então vai ter um questionário em relação a cálculo, se ele sabe fazer cálculo, sobre a linguagem e a capacidade construtiva desse idoso. Então a gente vai estar vendo como que funciona esse questionário mais à frente e através disso nós vamos obter o quê? Essa informação ela é feita também diretamente com o idoso, né? Ele pode ser tanto aplicado por médicos, enfermeiros, e é uma escala muito utilizada em consultório, por ser fácil manuseio e fácil a aplicação dessa escala, e também pode ser muito utilizada por psicólogos, né? Então, qualquer profissional da área da saúde consegue aplicar essa escala. Em relação à pontuação, ela então é atribuído um ponto para cada resposta correta, né? Então, a cada pergunta, a cada questão que eu faça a esse idoso, estando correto, eu numero ele e dando um ponto para ele, perfazendo então uma pontuação máxima de 30 pontos, né? E dentro dessa interpretação é importante a gente salientar que o nível educacional, o nível de escolaridade desse idoso deve ser levado em consideração. Então, a gente tem, em relação aos analfabetos, se eu der um cálculo para o analfabeto, ele não vai conseguir fazer esse cálculo. Então, eu preciso levar em consideração isso. Mas, mesmo assim, eu tento aplicar esse cálculo. Porém, eu tenho que levar em consideração, se ele é analfabeto, então a pontuação dele vai ser diferenciada nesse sentido. Então, geralmente os analfabetos, a pontuação tem que estar em torno de menor ou igual a 15, né, pontos. Quando tem uma escolaridade de 1 a 11 anos de escolaridade, menor ou igual a 22 pontos, e escolaridade de nível superior, acima de 27 pontos. Né? E aqui, levando em consideração o contexto em si, a gente pode, porque é uma escala totalmente adaptável, né, para a nossa realidade, então essas pontuações, às vezes vocês vão encontrar escalas, a mesma escala com pontuações um pouco diferentes. Então, assim, cada literatura traz, muitas vezes, uma forma de avaliar de pontuação um pouco diferente. Então, tem escala que vai ter, assim, acima, né, menor ou igual a 25 pontos, né, é considerado aí uma questão normal, um paciente normal, suspeita de uma perda leve cognitiva pode ser considerado de 21 a 24 pontos, então a gente vai estar avaliando esse idoso desta forma, moderado entre 10 e 20 pontos, né, um declínio, né, cognitivo aí moderado, e também é grave quando está igual ou abaixo de 9 pontos. Então, basicamente isso que nós, profissionais, vamos estar buscando. Essa escala, por si só, ela não pode ser única, o único meio de avaliação desse idoso. Eu preciso ter outros meios, como exames de imagem, exame clínico, físico. Então, eu tenho que levar todo um contexto aí. Ela serve apenas como um instrumento de rastreio, de um único instrumento, assim, que eu possa me dar um norte que esse idoso está tendo perda cognitiva e dando a entender que esse exame mental dele está em declínio, né? A capacidade funcional cognitiva está em declínio.
Então, como que ela funciona, né? A gente tem aqui, a gente faz o preenchimento, a identificação dele, a idade, quando foi feito, e aqui, ó, o grau de escolaridade desse idoso. Então, são informações importantes, né? Então, daí eu preciso saber o quê? Né? Em relação ao tempo que esse idoso tem aí, né? Vale um ponto para cada resposta correta. Então, na a gente tem as perguntas, né? Então, o que eu estou avaliando em relação ao tempo, orientação temporal, como que esse paciente está, né? Essa escala eu coloco um ponto para cada tentativa que esse idoso, cada resposta que esse idoso tenha de forma correta. Então eu pergunto, em que ano nós estamos? Se ele responder 2020, ótimo, está bem localizado. E aí eu vejo, em que estação nós estamos? Qual o dia da semana? Qual o mês? E aí eu vou fazendo as perguntas e ele vai me respondendo de forma correta ou não, na sua primeira tentativa, e eu vou numerando se ele vai ganhar um ponto para cada resposta correta ou não, né? Seguindo a mesma linha de pensamento das demais escalas que a gente vem trabalhando. Orientação de espaço, né? Qual país nós estamos, então orientação em relação ao tempo, depois em relação ao espaço, né? Eu pergunto em qual país nós estamos, em que estado, em que cidade, qual é o nome da rua, né? Onde você mora. Aqui é importante a gente identificar. Às vezes o idoso fala que mora em rua tal, mas muitos anos atrás ele morou naquela rua. Então ele tem o quê? Uma memória antiga, né? E há muitos anos ele mora, às vezes, num novo endereço. E aí se ele sabe aonde ele se encontra, né? Quando andar aonde nós estamos, né? Perguntar onde ele está, às vezes fala que está no hospital, às vezes fala que está na casa do filho, às vezes fala que, né, preciso saber o ambiente, o contexto a qual esse idoso se encontra e verificar se essa resposta desse idoso realmente é correta ou não, né? E isso às vezes é muito importante ter um familiar, um cuidador próximo que saiba, que conheça esse idoso, tá? Registro ali, né, a questão do registro, então eu digo para ele, né, eu falo para ele, olha, você vai repetir para mim essas 3 palavras, pente, azul e rosa, daí eu pontuo um para cada palavra repetida, então se ele falou pente certinho, um ponto, se ele falou rua, mais um ponto, se ele falou azul, mais um ponto, né? Então, eu coloco essa palavra quando ela é repetida corretamente, equivale a um ponto. Se o paciente não repetir todas as palavras na primeira tentativa, eu posso tentar novamente até 5 vezes, até que ele repita as 3 de forma correta. Entretanto, no caso da pontuação, eu preciso considerar, né, apenas a primeira tentativa. Você pode também alertar o paciente que preste atenção e que mais tarde você vai vai pedir essas palavras novamente. Então você dá essas palavras, ele repete essas palavras para você, e depois, mais para frente, vocês vão ver que a relação à memória recente, a gente vai fazer essa pergunta novamente para ele, ele tem que lembrar dessas palavras. Então, essa é a questão. Atenção ao cálculo, né? Então, a gente tem, em relação ao cálculo aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, não volta. Bom, em relação ao cálculo, a gente tem as questões que é feita para ele, né? Que a gente tem que estar passando para ele. Ó, o senhor vai fazer um cálculo, né? Atenção ao cálculo, e aí a gente vai falar assim para ele. Agora o senhor vai fazer para mim quanto que é 93 menos 7. Aí ele tem que dar a resposta. Né? Ele vai fazer o cálculo, né? Você vai dizer, ele vai fazer o cálculo e vai te dar a resposta. Aqui é importante a gente entender a questão da escolaridade do idoso. Muitas vezes ele não aprendeu a fazer cálculo, então é difícil avaliar essa questão, né? Então eu vou fazendo toda essa questão ali para ele, né? Até ver se eu vou dando o cálculo para ele estar fazendo, na tabelinha já vem especificado qual é o cálculo, quanto que é 30 menos 3, quanto que é
5 menos 1, quanto que é... São perguntas bem simples, bem básicas, né? Que a gente consegue trazer para o idoso e de fácil resposta também. Então, é bem tranquilo em relação ao cálculo aqui que a gente tem para o idoso, né? Então, para cada resposta certa, então eu faço aqui, quanto que é 100 menos 7? Daí ele tem que me responder, 93. Então, o paciente disser que não sabe fazer o cálculo, eu tento mesmo assim. Mas a gente deve estimular ele a tentar ver. Caso ele não consiga prosseguir, né, com a subtração, não deve se recordar ou evocar o resultado anterior. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não influencie na resposta. A minha pergunta tem que ser muito objetiva, concreta, de fácil entendimento e que o idoso tenha essa resposta em si. Se ele não sabe fazer, tranquilo, eu tenho que prestar atenção em relação à escolaridade dele, se realmente ele não vai saber fazer. Agora, se é um idoso que tem um grau de instrução de escolaridade bom e ele não consegue fazer a subtração, aí a gente leva em consideração essa pontuação também, né? Mas caso o paciente seja analfabeto R na segunda, eu posso também fazer o teste da palavra. Então, eu posso dizer mundo, e aí eu peço para que ele repita a palavra mundo, soletre a palavra mundo para mim, de trás para frente, né? Que é essa questão de atenção aí que a gente está tentando trazer à memória desse idoso. E aí, em outro momento, quando eu estou fazendo essa avaliação, chega o momento da evocação, né? Qual que é esse momento? É onde eu falo para esse idoso e digo para ele, lembra aquelas 3 palavras que eu disse anteriormente? Eu não repito as palavras. O senhor pode dizer para mim, em voz alta, quais são elas? Aí ele vai ter que lembrar dessas palavras. Eu não posso interferir na memória dele. Eu não posso, lembra, de passar no cabelo. Eu não posso dar dicas. Apenas faço a pergunta e espero a resposta. Se ele não lembra das palavras ou diz palavras que não são corretas, eu não pontuo, né? Porém, se ele lembrar de uma palavra, ele ganha 1 ponto, de 2, 2 pontos, de 3, 3 pontos. E assim seguidamente, né? É 1 ponto por palavra, né? Então a gente vai evocar essa memória dele, tentar trazer essa memória mais recente de 3 palavras que nós tínhamos dito num outro momento que ele estava em relação ao registro aqui, né? Que são essas 3 palavrinhas aqui que nós trabalhamos com ele anteriormente. Então, ele precisa lembrar dessas palavras. Aí eu consigo avaliar a questão da memória recente desse idoso. Em relação à linguagem, eu tenho aí a nomeação, né? Eu tenho que falar assim para ele, aqui a linguagem, nomeação. Mostre um lápis ou uma caneta e peça que o paciente nomeie. Por exemplo, eu estou segurando a caneta. Que objeto que é esse? Mostro para ele. E ele fala, eu estou com uma caneta, mostrei uma caneta para ele. Falei, que objeto que é esse? Ele simplesmente fala para mim, esse objeto aí é um lápis, ou não sei. Ou ele se confunde e acha que é outra coisa, né? Pode dizer outra coisa. Ou ele diz a resposta certa, isso é uma caneta, né? Legal. Aí eu mostro o relógio para ele e peço que o paciente nomeie. O que é isso daqui? Mostro o relógio para ele, ou se eu tiver um reloginho de mesa, alguma coisa, eu já posso mostrar para ele. O que é isso? Aí ele fala para mim, isso é um relógio. Legal, então né, a gente consegue ver que ele está conseguindo ter essa questão tranquilo, e aí para cada acerto, 1 ponto. Repetição. Então eu peço para o meu paciente repetir a seguinte frase, nem aqui, nem ali e nem lá. E aí eu falo para ele, repita para mim essa frase, nem aqui, nem ali e nem lá. E aí eu tenho que observar o que ele vai dizer. Aí ele fala para mim corretamente, 1 ponto para a frase dita certa, ou não, né? Se ele diz errado, não pontua. Compreensão oral. Então a gente tem dentro da linguagem nomeação, repetição e compreensão oral, né? Que é o nosso próximo passo aqui. E deixe à disposição do paciente, então, uma folha de papel. Eu forneço para ele essa folha de papel e digo para ele seguir o comando a qual eu vou dar para ele. Qual é o meu primeiro comando? Né? Posso demonstrar com gesto. Eu pego a folhinha de papel, né? A minha folhinha de papel,
E nessa folha de papel, eu falo para ele assim, pegue o papel com a mão direita. Deixo o papel no centro e falo para ele, pegue esse papel com a mão direita. Aí, se ele vem com a mão direita e pega o papel bonitinho com a mão direita, legal, né? Atendeu o primeiro comando. Aí ele pegou o papel. Se ele pegou com a mão esquerda, não pontua, certo? Porém, aí eu falo bem assim para ele, dobre esse papel ao meio. Aí ele pega esse papelzinho e consegue dobrar ele ao meio, né? Dobrou o papelzinho no meio. Aí eu digo para ele, né? Coloque no chão. Aí ele vai e coloca o papel no chão. Então eu dei 3 comandos simples para esse idoso e ele tem que atender esse comando simples. Para cada comando que ele obedece corretamente, é um ponto, certo? Então eu vou fazendo isso aqui com ele para ver essa questão se ele está compreendendo tudo aquilo que eu estou conseguindo dizer para ele, né? Que às vezes não consegue. Então, ou embaralha, tem algum déficit de auditivo, às vezes, algum déficit de processamento, né? De auditivo, né? Intelectual. Então, a gente precisa entender toda essa questão. Depois eu venho para ele e faço a avaliação da compreensão escrita, né? A questão da escrita também tem que levar em consideração o grau de escolaridade do idoso, e essas são informações muito importantes, nós não podemos esquecer que o grau de escolaridade interfere na nossa avaliação, então eu preciso considerar isso sempre, né? E aí eu mostro para ele, o paciente, o papel em que está escrito a frase, feche os olhos. Eu não falo para ele fechar os olhos, né? Ele tem que executar o comando sem que eu precise falar para ele, porque o que eu quero que ele entenda aqui? Qual é a forma, se ele está conseguindo entender a parte escrita, né? Então eu mostro a folhinha para ele. Só vou escrever aqui para vocês. Então eu pego uma folha em branco e escrevo nessa folha, né? Feche os olhos. Claro, uma letra legível, ideal que seja impressa, mas eu só vou mostrar para vocês. Só escreva assim e mostro para ele. Feche os olhos, né? Eu não digo, apenas mostro a folha. E aí ele vai entender essa questão e se ele souber compreender a escrita, ele vai atender o comando. Então, mostra a folha e observa. Se ele fechar os olhos, fechou os olhos, legal, atendeu o comando, atendeu a escrita, né? Compreendeu o que estava escrito. Pontua ele também, tá ok? Em relação à escrita, aqui já não é a compreensão escrita, sim a escrita, né? Então, em relação à parte escrita, né? Deixa eu só achar aqui, porque o videozinho está bem em cima da parte aqui. Eu peço para ele, escreva uma frase, e aí eu digo para ele a frase inteira. Pega e fala bem assim, ó, escreva essa frase para mim. Deve ter sujeito e verbo, né, e sentido a frase. Então, os erros gramaticais, no caso, a gente não considera e também não prejudica na pontuação. Então, eu digo para ele bem assim, uma frase simples que eu posso dizer para ele. Eu gosto de beber água. E aí ele escreve essa frase. Então, eu digo para ele, escreva para mim essa frase. Eu gosto de beber água. E aí ele vai escrever essa frase para mim. Se ele conseguir escrever corretamente, ótimo, pontua ele aí. Só que eu não considero erros gramaticais, né? Então, se ele não consegue, faz rabisco, alguma coisa no sentido, aí eu não pontuo. Lembrando que eu preciso levar em consideração a escolaridade desse idoso. Não posso considerar um erro, o motivo dele não saber ler e escrever, no caso aqui, né, porque ele não tem escolaridade para isso. Né? E aí, a capacidade construtiva, eu avalio como? Né? Eu peço para esse idoso desenhar 2 pentágonos. Né? Eu mostro para ele o pentágono e peço para ele, desenhe para mim esse pentágono. Né? Então, assim,
Cada um deve ficar com 5 lados, 2 dos quais intersectados, né, juntos. Vou mostrar a imagem aqui para vocês, né? Não valorizar o tremor e nem a rotação. Então, assim, às vezes o risco sai tortinho, mas ele consegue desenhar esse pentágono, né? A questão do relógio também, eu posso pedir para desenhar um reloginho com os ponteiros, depois perguntar para ele que horas são, né? É uma técnica também que a gente pode estar utilizando. Mas o pentágono, ele é desta forma, gente. Então eu peço para ele desenhe esses dois pentágonos e peço para ele fazer esse desenho, certo? É que ficou no slide anterior, mas na apresentação fica mais fácil para vocês entenderem. E falo para ele fazer esse desenho. Se ele conseguir fazer corretamente ou próximo do que a gente demonstrou para ele, não levando em consideração os riscos, mas que esteja muito similar ao que nós propomos para que ele faça essa construção, esse desenho, eu já considero um ponto porque ele se aproximou daquilo que foi proposto, a atividade proposta ali para ele, proposta para ele. Então eu preciso simplesmente dizer, né, avaliar e levar em consideração as dificuldades que ele possa ter, o tremor e tudo mais, eu não considero como errado. Agora, se ele não consegue fazer o pentágono, não consegue desenhar, não consegue fazer nada disso, ou faz de um pentágono ele faz um quadrado, um círculo, algo que não tem nada a ver com desenho, aí eu considero zero, tá ok, gente? E com isso a gente tem a nossa pontuação a esse nosso idoso, né? E aí, aquilo que a gente falou, em relação aos analfabetos, menor que 15, né, e igual a 14, eu já considero um déficit neurológico. Nos alfabetizados de 1 a 11 anos, é menor ou igual a 22, então eu considero já um déficit aí, cognitivo, né, desse idoso, e quem tem uma escolaridade superior, menor que 27, eu já considero um déficit cognitivo. Então, é necessário a gente entender, dentro daquelas pontuações, para toda resposta correta ele recebe um ponto, num total de 30 pontos, né? E quanto menos pontuação ele tiver, maior é o déficit cognitivo que esse idoso apresenta, certo, gente? Finaliza aqui a nossa aulinha sobre avaliação geriátrica, sobre o mini exame de estado mental, o MEM, e vou estar disponível de vocês para dúvidas, tá ok, gente? Um grande abraço, até a nossa próxima aula sobre avaliação geriátrica.